ouçamos o clarim tão esperado do retorno do nosso Rei. Uma hora a trombeta irá soar e nós, os que pertencem ao Senhor Jesus, ouvirão a sua voz. Nós vamos cultuar ao Senhor juntos nesse momento e é uma grande alegria estar aqui com os irmãos. Que bom podermos louvar ao nosso Deus juntos. Que bom que Ele nos deu vida e saúde e disposição no nosso coração de nos encontrarmos aqui nesse momento. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 111. Nós vamos iniciar o nosso culto com esta leitura. Eu convido os que puderem a se colocarem em pé para lermos este salmo. Eu vou ler os versos ímpares e eu convido a congregação a ler os versos pares do Salmo 111. Diz assim a palavra do Senhor: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos, e nelas se agradará. Em suas obras há glória e majestade, e sua justiça permanece para sempre. Dá sustento aos que o temem, lembrar-se-á sempre de sua aliança. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis todos os seus preceitos. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança, santo e tremendo é o seu nome. Amém. Vamos orar. Te louvamos, ó Senhor. As tuas obras são maravilhosas. A tua glória se revela do céu e em Cristo Jesus se revela a nós na cruz do Calvário. Cristo morto e ressurreto para nos salvar da condenação eterna. Te louvamos, ó Senhor, por tamanha salvação. Bendito seja o teu santo nome. Justo e tremendo é o Senhor. Grande e poderoso tu és, ó Deus. Por isso nos ajuntamos aqui diante de ti como teu povo e rogamos ao Senhor que nos visite com graça e misericórdia e sobre nós derrame a sua bênção e ordene a vida para sempre, ó Deus, no nosso meio. E que haja salvação nesta noite para a glória do teu santo nome, edificação e fortalecimento dos nossos corações e da nossa fé. É a nossa oração, bendito Deus, para que o teu nome seja exaltado e glorificado cada vez mais no nosso meio. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Sejam todos bem-vindos, os que nos visitam, sejam muito bem-vindos ao nosso meio para cultuar ao Senhor. Eu quero, nesse momento, chamar aqui à frente a missionária Liz Lopes. Os irmãos já a conhecem. Ela ficou conosco durante todo o segundo semestre de 2021. E agora, amanhã, na verdade, estará retornando ao campo missionário com o navio Logos Hope, servindo ao Senhor ali, proclamando o Evangelho e trabalhando para que os povos conheçam a Cristo. E eu, então, quero dar uma oportunidade para a Liz dar uma palavra à igreja, as suas últimas palavras,
antes de ir para o campo missionário, rogando ao Senhor que a traga novamente, né? E para que possamos celebrar ao Senhor mais uma vez pelo ministério da Liz e como ela tem abençoado não só as nossas vidas, mas tantos outros que têm ouvido o Evangelho a partir do ministério dela. Então, Liz, por favor. Boa noite, graça e paz. Eu queria apenas agradecer, né, cada um dos irmãos que me acolheram. Eu senti muito acolhida mesmo nesses últimos 7 meses que eu estive congregando com os irmãos. Eu sei que os irmãos têm me acompanhado já há 5 anos, né, que eu tenho estado no campo. E eu senti esse calor humano mais de perto, né? É muito bom ser parte do corpo de Cristo e sentir isso na pele, né? Eu queria agradecer a cada um. E o pastor Vinícius me falou, eu estava orando e eu lembrei de uma palavra que eu recebi da minha avó, quando eu estava, uma das vezes que eu estava indo ao campo, e eu queria que os irmãos abrissem comigo em Lucas 9, Lucas 9, 62. Que diz assim: mas Jesus lhe replicou: ninguém que tenda posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. E eu lembro que minha avó me deu essa palavra e essa palavra caiu no meu coração de uma forma com muito temor, porque eu sei que servir ao Senhor, dedicar ao Senhor a nossa vida é algo muito difícil, né? A gente tem que abdicar de muitas coisas, muitas vezes, e isso me deu muita força para continuar, né? Então, essa palavra que eu queria deixar com a igreja, eu sei que muitos dos que estão aqui têm posto a mão no arado, e que você continue perseverando no Senhor, que você continue fazendo a vontade do Senhor. Uma das coisas que eu sempre peço a Deus é que eu consiga obedecê-lo, porque obedecer ao Senhor é muito bom, mas não é fácil, porque muitas vezes, como eu disse, a gente tem que abrir mão das nossas vontades, mas que cada um de nós aqui possamos realmente ter o coração contrito e obediente ao Senhor, porque eu sei que quando a gente obedece ao Senhor, a gente está no melhor lugar, né? Então, é isso que eu queria deixar para a igreja, agradecer, e também pedir, né, porque amanhã eu vou viajar, vai ser uma viagem, eu creio que não vai ser uma viagem fácil. A África só tem 2% de pessoas vacinadas, né, o país que eu estou indo. Então, eu acredito que se o Covid está ruim aqui, lá provavelmente está pior. Eu fiz o teste ontem, foi negativo, mas quando eu chegar lá eu tenho que fazer outro. Então, que o Senhor me proteja, né? Proteja a mim e outras pessoas que estão indo, e que seja uma bênção mesmo, né? A minha ida ali, que eu possa refleti-lo, né? Que eu possa falar dele, que o Senhor me dê intrepidez, ousadia, para estar em meio a outras culturas, né? Isso. Muito obrigada por todos. Obrigado, Liz. Quero chamar o presbítero Roberto aqui à frente. Roberto atualmente é o nosso líder do Ministério de Expansão, Missões da Igreja. O Ministério de Expansão acompanhou a Liz durante esse período todo e, com alegria, junto com a igreja, envia a Liz, nesse momento, para o campo missionário. Então, o Roberto vai orar a Deus. Eu convido os irmãos que puderem a se colocarem em pé também, para juntos orarmos ao Senhor, enviando a nossa irmã e nos comprometendo em orar por ela e continuar segurando a corda do lado de cá. Vamos orar, então. Senhor, amado Deus e Pai Celeste, nós chegamos diante de Ti nesse momento, ó Deus, do trono da graça, para suplicar ao Senhor, ó Deus, primeiramente louvar-Te, engrandecer o Teu nome, reconhecer a Tua bondade e misericórdia, ó Deus, sobre o Teu povo, em particular pela vida da Liz, por o Senhor um dia ter colocado no seu coração desejo de servir, pelo privilégio dela colocar a sua mão no arado, Deus.
rogando ao Senhor, ó Deus, que a envie agora sob a oração de todo o povo do Senhor, para o trabalho que o Senhor tem para ela, ali naquele navio, Deus. Onde ela já trabalhou, já experimentou ali, já serviu ao Senhor ali, mas queremos rogar ao Senhor, com gratidão, abençoa, põe a sua mão sobre a sua vida, Deus. Protege, ó Deus, em todos os sentidos, dando a ela o sustento, ó Deus, dando a ela a saúde física, mental, espiritual, ó Deus, emocional, colocando também, ó Deus, o teu poder sobre a sua convivência ali com os seus colegas, seus companheiros de ministério, com as pessoas mais chegadas, com todas as pessoas ali com que ela vai lidar. Também, ó Deus, para que esteja em comunhão contigo, ó Deus, durante todo este período, que possa estar sempre ligado na palavra do Senhor, na oração, na comunhão do teu Espírito, ó Deus. Que o Senhor a ajude também na comunicação com as pessoas com quem ela vai falar, às vezes em outros idiomas, em outras culturas, que o Senhor facilite esta comunicação, ó Deus, para que, onde ela estiver, esteja ali com ela o Senhor, como o Senhor Jesus prometeu. Nós rogamos isso, ó Deus, pedindo que o Senhor use a vida da Liz para a honra e glória do Senhor Jesus, para que vidas venham a adorar o Senhor, em todo lugar por onde andar este navio. Ajuda também nos desempenhos ali, dos cuidados nos portos, nos lugares onde o navio ainda for chegar, que em todos esses momentos, ó Deus, o Senhor esteja indo adiante, dando sabedoria, dando o teu poder para solucionar as dificuldades. Isso nós pedimos a Ti nessa hora, com alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que Deus abençoe, Liz. Vamos louvar ao Senhor. Convido aqui o coral e o Johnny, que vão nos conduzir nesse momento, cantar ao nosso Deus com alegria. Tu és fiel.
Salmo de número 15. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Salmo 15, Salmo de Davi, diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Vamos orar? Santo Deus, eis aqui o teu povo. Nós nos reunimos, estamos diante da tua palavra e rogamos a ti que fale ao nosso coração. Derrube, ó Deus, tudo aquilo que nos impede de entender a tua palavra, de praticar a tua palavra, Senhor. E fala conosco nesta noite. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Amém. Esse salmo escrito por Davi trata de um assunto muito importante. E o assunto é: quem pode morar com Deus? Quem pode habitar com o Senhor? Essa é a pergunta que Davi faz nesse salmo. Talvez quando você ouve isso, talvez você não imagine a seriedade ou a dimensão desta pergunta. Porque há um pressuposto em Davi ao fazer essa pergunta. E o pressuposto é: ele conhece Yahvé, ele sabe quem é o Senhor. Por saber quem é o Senhor, Davi se faz esta pergunta e diz: quem é que pode habitar com Deus? Quem é que pode permanecer diante de Yahvé? Quem é que pode suportar a presença santa de Deus? É isso que Davi tem em sua mente. E nós, como leitores dos dias de hoje, não compreenderemos o Salmo, a menos que tenhamos claro na nossa mente quem é Yahvé. E eu queria demonstrar para os irmãos como as Escrituras falam de Yahvé, de quem é Deus, de quem é o Senhor, de quem é Yahvé, como descrito aqui no Salmo. Lembram-se de Êxodo, capítulo 19, quando o povo sai com grande poder e glória na manifestação de Deus ali no Egito, e o povo sai atravessando o mar e chegando ao deserto. Daí, depois de algum tempo, eles param diante de um monte. E ali Deus disse que vai se revelar ao povo naquele monte. E aí no capítulo 19, verso 10 a 15, eu vou ler descrevendo esta cena de Deus habitando no monte e dizendo qual era a postura adequada do povo diante dele. Êxodo 19, verso 10, diz assim: Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, Yahvé, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente
a buzina, então subirão ao monte. Veja, consegue entender essa cena? O Senhor disse que irá descer no terceiro dia àquele monte. E Ele fala para Moisés: santifica o povo, purifica o povo, porque no terceiro dia o Senhor descerá. Mas mesmo quando Ele descer, mesmo depois dessa purificação, faça um limite para que o povo não se achegue ao monte, porque se achegar ao monte morrerá. Portanto, espere a ordem do Senhor, então se achegue ao monte. Porque é esse o Deus Santo que as Escrituras falam. E Davi diz assim: quem há de morar no teu santo monte? O próprio Davi experimentou da resposta da santidade de Deus diante da nossa irreverência. Lembram-se de quando ele consegue recuperar a Arca da Aliança? E ele então quer trazer a Arca da Aliança, o símbolo máximo da presença de Deus na antiga aliança. Ele quer trazer a Arca a Jerusalém. E aí no percurso, carregando a Arca de modo que as Escrituras não ordenavam, do jeito que eles achavam certo, adorando a Deus da forma que achava mais certo, o que acontece? O boi tropeça, a arca vai cair e um homem chamado Uzá põe a mão na arca para que ela não caísse no chão. E olha o que as Escrituras registram para nós em 2 Samuel, capítulo 6, verso 7. Então a ira de Yahvé se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus, 2 Samuel 6, 7. O próprio Davi havia experimentado se achegar na presença de Deus sem a santidade devida. Agora, veja, a arca é recuperada, e depois de arrependimento e choro e santificação, Davi consegue trazer a arca novamente a Jerusalém. E então ele estabelece, e depois Deus vai estabelecer no Santo Monte o lugar onde havia de habitar o seu nome. E Davi está perplexo porque Deus está habitando em Jerusalém. A arca de Deus está ali. E ele se pergunta: quem pode habitar com o Senhor? Com este Deus que é santo, quem pode se achegar diante dele? O leitor moderno precisa entender esse contexto. Porque, queridos, se tem algo que a nossa geração não sabe, é sobre a santidade de Deus. A igreja moderna esqueceu-se completamente deste atributo. Esse é o único atributo das Escrituras, ressaltado 3 vezes, 2 vezes. Isaías capítulo 6 diz: santo, santo, santo é Yahvé. Apocalipse capítulo 4, verso 8, santo, santo, santo é Yahvé, santo é o Senhor. Mas a igreja moderna se esqueceu completamente da santidade de Deus. Meninos sobem ao púlpito para falar qualquer coisa, menos a palavra de Deus. Gerações de jovens se encontram em igrejas completamente desordenadas, completamente avulsas à palavra de Deus, e acham que o Senhor recebe essa adoração. Vejam como estão brincando com a santidade de Deus. Mas Davi, o rei Davi, queridos, que é melhor do que qualquer um de nós, diante de Deus ele diz: quem há de morar no teu santo monte? O profeta Isaías, diante do Senhor, se dobra de joelhos como que morto. O apóstolo João, em Apocalipse, diante do Cristo ressurreto, cai como morto. Moisés, na consagração do tabernáculo, no final de Êxodo capítulo 40, quando a nuvem enche o tabernáculo, diz o texto, nem Moisés podia entrar. É esse o Deus que nós servimos. Para nos achegarmos a Ele, queridos, Ele precisa nos chamar. E aí começa o livro de Levítico dizendo: o Senhor então chamou Moisés.
E aí Moisés entra na nuvem. É assim. O homem só pode se aproximar do Deus Santo quando ele se permite. A distância entre nós e Deus é tão grande. Ele é o Criador, nós somos criatura. Ele é santo, nós somos pecadores. Ele é infinito, nós somos finitos. Nós não podemos perder isso de vista. Caso contrário, estaremos brincando com a santidade de Deus. Mas o salmista faz esta reflexão e diz: quem pode morar com Deus? Talvez você pense, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Então o que dizer do livro de Hebreus 12, 14, quando diz: sem santidade ninguém verá a Deus? Aliás, no próprio capítulo 12, em que ele está dizendo que o Senhor disciplina a todo filho a quanto ama. O último versículo do capítulo 12 de Hebreus diz: porque o Senhor é fogo consumidor. Novo Testamento. Perceba que nós precisamos entender o tamanho de Deus para compreender que não podemos nos achegar a Ele de qualquer forma. Como é que você vem cultuar ao Senhor? Como é que você se achega diante de Deus? Qual é a intenção do teu coração ao sair de casa e vir cultuar este Deus Santo? Qual é a forma como você se achega diante dele em oração, em louvor? Como você se porta diante do Deus grande, poderoso e santo? O salmista diz: quem há de morar no teu santo monte? Mas ele responde essa questão. E aí o restante do salmo, verso 2 ao verso 5, ele vai responder exatamente isso. Quem é que pode morar com Deus? E olha a resposta, veja o verso 2. O que vive com integridade e pratica a justiça. A resposta é muito clara. O que vive com integridade. O que vive e pratica a justiça. Ou seja, aquele que vive em santidade. Aquele que obedece o Senhor. Aquele que está limpo pode se achegar ao Senhor. Esta é a linguagem do livro de Levítico. E aí no restante do salmo, ele vai explicar que tipo de integridade é essa, exigida para que você permaneça na presença de Deus. Que tipo de integridade e de justiça deve ser praticado por aqueles que querem habitar com Deus, ou por aqueles que habitam com Deus. E aí, para a gente entender isso de forma bem lúdica ou didática, eu quero mostrar essa integridade em 3 áreas que o salmista apresenta para nós aqui. A primeira delas, integridade no falar. Olha como o texto diz: e de coração fala a verdade. Final do verso 2. O verso 3 diz: o que não difama com a sua língua, e não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aqui o salmista está falando daquela integridade do falar. Que interessante pensarmos nisso. Aquele que habita com Deus é íntegro no falar. Primeiro, não fala mentira. Antes, de coração fala a verdade. E veja, é mais fácil falar a verdade. É mais fácil falar a verdade apenas com a boca do que com o coração. É fácil você falar algo que não é verdade no teu coração, mas você fala com os seus lábios. Aliás, o Senhor Jesus disse que, olhando para aqueles homens hipócritas, ele disse: aqueles homens me honram com os seus lábios, mas o coração está distante de mim. Aliás, o Senhor Jesus está citando o profeta Isaías no capítulo 1, quando disse que o povo se reunia para cultuar ao Senhor, porém louvava o Senhor com os lábios, mas o coração estava distante dele.
mas aquele que habita com Deus é íntegro no falar. Eu lembro de Tiago, que escreveu sobre a nossa dificuldade de controlar a língua. E ele disse no capítulo 3, toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se domina, e tem sido dominado pelo homem. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de dominar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Que coisa, não? A língua é mais difícil de dominar do que um animal selvagem. É por isso que o salmista diz, aquele que é íntegro no falar, este habita com Deus. E quantas vezes, queridos, nós pecamos no falar, pecamos com a nossa língua, nós difamamos pessoas, nós falamos mal, nós julgamos errado, nós espalhamos contenda. Mesmo dentro da igreja nós fazemos isso. Quantas pessoas não se levantam falando mal da liderança da igreja, nem sabem o que acontece lá dentro, mas se levantam com veneno mortífero em suas línguas. E para piorar, falam para outros contaminando a outros. Quantas vezes, irmãos, começam a difamar outros. Difamar, queridos, é tirar a honra de outros. É você tornar a figura de um irmão precioso desprezível a outros. É você destilar a tua maldade e compartilhá-la com outros. Por isso o salmista diz, nem lance injúria contra o teu vizinho. Ele é íntegro no falar. Se eu perguntar para você, você tem pecado no falar? Você tem controlado a tua língua? Ou você tem deixado a língua solta? E aqui fazendo uma aplicação para os nossos dias, quantas pessoas estão com a língua solta nas redes sociais? Falam pelos cotovelos nas redes sociais. Se colocam em discussões, em xingamentos, em difamações, em brigas, em discórdias, em qualquer coisa que não agrada o Senhor nas redes sociais. E postam e republicam coisas nas redes sociais. Há 4 anos atrás nós tivemos eleições. E quanto pecado foi gerado pela língua nas redes sociais. Que esse ano nós sejamos diferentes. Controlemos a língua nas redes sociais. No Twitter, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Controlemos a nossa língua, queridos. Porque aquele que habita com Deus é íntegro no falar. Mas há uma outra área. O verso 4 diz assim: o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. Integridade no julgar. Aquele que habita com Deus tem discernimento. Ele enxerga as pessoas como Deus enxerga. Ele considera bom o que Deus considera bom. Ele considera desprezível o que Deus considera desprezível. Ele mora com Deus. É como na nossa casa. Você começa a morar com alguém e você começa a ter os jeitos, a gostar das mesmas coisas, curtir os mesmos programas. Não é assim com você? Você começa a fazer coisas por influência da outra pessoa. Morar com Deus significa que você vai aprender com Ele. Aprender o que é bom, o que é desprezível, o que é justo, o que é injusto. Ele é o padrão de justiça, Ele é o padrão de santidade, Ele é o padrão de moralidade, Ele é o padrão do que é certo e errado. E quando nós, então, habitamos com Deus, nós aprendemos com Ele. De modo que o salmista diz,
o que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, ao mal, ao perverso. Porque Deus despreza o perverso. Aliás, Deus odeia o perverso e o ímpio. Talvez essa seja uma mensagem muito estranha para nós. Como assim Deus odeia o perverso e o ímpio? Mas é o que a Escritura nos ensina. Veja o Salmo 5, versos 5 e 6. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a iniquidade. E sabe o que Deus faz? Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Esse é o padrão de Deus. Mas nós não estamos acostumados com esse Deus das Escrituras. Nós formamos um imaginário de um Deus que é completamente diferente do Deus das Escrituras. Mas aquele que anda com Deus, aquele que habita com Deus, passa a enxergar a realidade, o mundo, a vida, como Deus enxerga, como Deus entende. Deus não precisa de marketing, Deus não precisa de defesa. As Escrituras falam claramente quem é o nosso Deus, quais são os seus atributos. Ele é assim, queridos. Ele é assim. Nós, diante deste Deus grande e poderoso, devemos adorá-lo por aquilo que Ele é. A sua justiça, a sua santidade, a sua ira em relação ao pecado não anula a sua bondade, o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Uma coisa não anula a outra. Um pastor disse que uma vez foi questionado após uma pregação por 3 irmãos. E eles questionaram o pastor porque ele havia pregado um sermão inteiro sobre a santidade de Deus e nenhuma vez sequer citou o amor de Deus. Então o pastor respondeu àqueles irmãos: olha, na semana passada eu preguei um sermão inteiro sobre o amor de Deus. Não citei a santidade de Deus. E isso não foi problema para nenhum de vocês. Porque a igreja moderna se incomoda quando fala-se sobre a santidade de Deus. Mas não se incomoda quando fala sobre o amor de Deus. Há uma falta de equilíbrio. Nós precisamos entender isso. As músicas que nós ouvimos, quanta falta de equilíbrio. Às vezes as pessoas acham que quando você defende uma música antiga, você está simplesmente sendo antigo, né? E eu não tenho muita idade para ser antigo, mas me considero um antigo. Porque eu gosto das músicas antigas. Mas não é porque elas são antigas simplesmente, queridos. É porque a música diz: pecador, ó quão cego eu andei, olha como eu era, olha como eu era mau, condenado. Agora as músicas mais modernas, as de hoje, são feitas num contexto de espiritualidade individual, que nós nem entendemos o que o autor está dizendo. Quando muito ele diz que quer deitar no colo de Deus. E coisas como essa. Precisamos resgatar uma visão clara de quem Deus é. Nas músicas que nós cantamos, nas músicas que nós ouvimos, nas pregações que nós ouvimos. Há crentes aí compartilhando direto vídeos de coaches falando, exaltando o ego, inflando o ego das pessoas. Ouvindo mensagens, queridos, sem nenhum tipo de julgamento. E olha que erro terrível. É quando você entende que nós não podemos julgar as coisas. Que coisa terrível. Mas eu quero dizer, você julga sim. Só que você acha que não julga, mas você julga. Por exemplo, se você souber que no restaurante X, o cozinheiro não lava a mão depois que vai ao banheiro, você vai, tu leva a tua família nesse restaurante? Leva? Eu não levo a minha esposa. Com certeza você não leva, porque você está julgando por aquilo que você viu.
E você está dizendo, eu não vou levar a minha família para comer aquela comida, porque pode estar contaminada, porque não vai ser bom para a minha família, porque você julga as coisas. Se você souber que um mecânico tal é mau caráter, faz jeitinhos e depois piora o estado do teu carro, e o teu carro então quebra, você procura aquele mecânico? Não, porque você julga aquilo. Mas, queridos, na igreja, com as coisas espirituais, crentes estão se alimentando de coisas que não são bíblicas, que não são boas, mas estão se alimentando e acham que não podem julgar. Mas aquele que anda com Deus tem discernimento espiritual para saber que aquela comida não é boa, aquela comida não é nutritiva. Tu não pode deixar o teu filho comer uma coisa que vai fazer mal a ele. Tu diz, não, isso você não pode comer. Aquele que habita com Deus tem discernimento para julgar aquilo que é bom, aquilo que é mal, aquilo que é agradável, aquilo que é desprezível a Deus. Terceira área de integridade, verso 5, final do verso 4. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Integridade no proceder. Aqui nós temos um homem íntegro, que primeiro cumpre aquilo que diz. Um homem de palavra. Aquilo que ele combinou, ele cumpre. É isso que é integridade. Ele diz também, aquele que não aceita suborno, que não empresta dinheiro com usura. Veja, é um homem que, primeiro, não explora o seu semelhante. Quando nós observamos Levítico capítulo 25, versículo 35 e 36, nós vamos ver instruções do Senhor a respeito de como devemos emprestar dinheiro. E ali o princípio é, nós não podemos explorar a pobreza de ninguém. As Escrituras não são a favor, queridos, de uma igualdade social que todos ganham e vivem da mesma forma. Mas a Escritura diz claramente que nós não podemos explorar o pobre na sua pobreza. Pelo contrário, devemos ajudá-lo. O princípio é claro aqui. Depois o texto diz, não aceita suborno. Integridade, honestidade. No contexto da antiga aliança, havia nos anciãos homens que à porta da cidade julgavam os casos, como os nossos juízes hoje. E aqueles homens tinham que tomar decisões difíceis e julgar causas específicas. O problema é que no contexto da história de Israel, sabe o que acontecia? Eu tinha dinheiro, eu ia lá e comprava o voto daquele homem. E a minha causa era ganha, independente se eu, de fato, merecia ganhar ou se aquilo expressava justiça. De modo claro para nós, aquele que vive com Deus, aquele que habita com Deus, queridos, ele é íntegro no seu proceder, ele tem que ser honesto. O crente tem que ser honesto nos seus negócios. O crente não pode dar jeitinho. O crente não pode fazer caixa 2. O crente não pode sonegar imposto. O crente não pode comprar coisas piratas. Não pode, queridos. É honestidade. O crente tem que ser o mais honesto do seu trabalho. Porque aquele que habita com Deus é íntegro no seu proceder. Nós precisamos resgatar isso. O Brasil tem crescido no número de evangélicos. Muitos, inclusive alguns, entrando na política. Mas quais são as mudanças? Nenhuma. O testemunho é péssimo.
porque falta integridade no proceder. Então nós percebemos aqui que a resposta do salmista é muito clara. Quem é que pode morar com Deus? Aquele que é íntegro e que pratica a justiça. Agora, para ser honesto com os irmãos, palavra dura, palavra difícil de ouvir. Mas se nós observarmos e formos honestos, nós deveríamos estar nos perguntando: será que eu sou essa pessoa? Será que eu sou este aqui descrito no Salmo? Veja que coisa interessante. O salmista vai descrevendo esse homem, mas ele não diz que ele é esse homem. Perceberam? Quem é que pode habitar? Aquele que. Ele não se diz assim. Se nós formos honestos e observarmos a nossa própria vida, nenhum de nós atinge esse padrão aqui. Nenhum de nós é capaz de viver em integridade plena no falar, integridade plena no julgar, integridade plena no proceder. Talvez você tenha mais facilidade em ser íntegro no proceder do que ser íntegro no falar. Talvez para outro a maior dificuldade é ser íntegro no falar. Outro já tem dificuldade no ser íntegro no julgar as coisas, não tem discernimento. Talvez você esteja pensando naquelas palavras que você disse que não devia ter dito. Talvez você esteja pensando naquelas vezes que você não conseguiu ser honesto. Talvez aquelas vezes que você fez julgamentos errados. E de fato, queridos, nenhum de nós é capaz de manter esse padrão. Se nós fôssemos responder isso aqui, nós precisaríamos dizer: eu não posso morar com Deus. Se eu for honesto, eu preciso responder isso. À luz do padrão de santidade que Deus exige, nenhum de nós está apto para morar com Ele. E foi assim em toda a Escritura. O primeiro homem, mesmo sem a presença do pecado no coração, não conseguiu manter a santidade a qual foi criada. Adão foi criado em santidade positiva, isto é, ele foi criado sem a presença do pecado. O coração dele era inclinado para a santidade, e ainda assim Adão pecou. O homem criado sem pecado pecou. E a partir de Adão, o nosso representante, todos nós já nascemos em pecado. E nós vemos nas páginas das Escrituras, vez por vez, a nossa falha em conseguir seguir os padrões de Deus. Veja, passando um pouco, Noé, que foi o homem íntegro diante da sua geração, não foi íntegro perfeitamente aos padrões de Deus. E se você avança na história, Abraão, o pai da fé, também não foi íntegro perfeitamente aos olhos de Deus. Lembram quando ele mentiu a respeito de sua esposa? Integridade no falar. O que dizer então de Moisés, o homem mais manso de toda a terra, que um dia num ataque de ira feriu a rocha? O que dizer de Davi, o autor desse salmo, que diante da tentação cedeu, cometendo adultério, depois assassinato? O que dizer da nação de Israel, que foi chamada para ser santa, mas abandonou o Senhor a ponto do Senhor a expulsar de sua presença, mandando-a para o exílio? Mas, queridos, o que dizer de nós, que pecamos contra o Senhor constantemente, que falhamos ao seguir os padrões estabelecidos por Ele? Nós estamos juntos
com o restante de toda a humanidade. Mas houve um que foi íntegro perfeitamente. E o nome dele é Jesus Cristo. Ele desceu à terra, Deus que se fez homem, e viveu de forma perfeita, íntegro no falar, íntegro no julgar, íntegro no proceder. Em sua boca não houve nenhuma mentira, no seu proceder não houve falsidade, no seu julgamento não houve erro. O perfeito varão, Deus que se fez homem e viveu de forma que nós não conseguimos viver. Se nós não lermos este salmo a partir desta perspectiva, nós vamos cair no engano de que nós podemos ser íntegro, como o texto diz. Mas só Jesus, queridos, só Jesus foi íntegro e justo desta forma. A obediência perfeita que Deus requer para habitar em sua presença, só Jesus obteve. Só Jesus conseguiu. Nenhum de nós, todos fracassamos, mas Jesus conseguiu. A humanidade, então, não está dividida entre os que conseguiram alcançar o padrão de Deus e os que não conseguiram alcançar o padrão de Deus. A humanidade pode ser classificada assim em dois grupos: os que não conseguiram alcançar o padrão de Deus e os que foram justificados em Cristo Jesus, que alcançou o padrão de Deus. E se nós podemos nos achegar a Deus e habitar com Ele, e Ele conosco, é porque Jesus Cristo cumpriu aquilo que nós não conseguimos cumprir. A obediência perfeita dele foi aplicada sobre nós. O sangue precioso dele foi derramado sobre nós. E a nossa culpa foi jogada sobre ele. É disso que se trata as Escrituras. É disso que se trata o Evangelho. Porque nós não conseguimos. Deus fez aquilo que nós não podíamos fazer. Aqui está a grande diferença entre o Evangelho e o moralismo. No moralismo, a pessoa quer fazer algo para se justificar. Ela pensa assim: eu vou largar esse vício, então eu vou para a igreja. Eu vou largar este pecado, então eu vou fazer isso e aquilo. A pessoa então acha que um dia pode estar numa condição de dignidade para se achegar diante de Deus. Isso é moralismo, isso é o que todas as religiões, fora o cristianismo, pregam. Toda religião diz: você precisa fazer algo para ser aceito por Deus. Mas o cristianismo não. O Evangelho é: Deus faz algo para que nós fôssemos aceitos. E Ele faz isso em Cristo Jesus. Isso é o Evangelho. Isso é a beleza do Evangelho. Ele fez aquilo que nós não conseguimos. Ele teve triunfo onde nós fracassamos. É por isso que o salmista diz no final: quem deste modo procede não será jamais abalado. A salvação, queridos, não pode ser perdida. Sabe por quê? Porque não fomos nós que conquistamos. Porque ela não está baseada na nossa obediência. Porque ela não está baseada nas nossas boas ações. Porque ela não está baseada na nossa integridade. A salvação está baseada na integridade do Filho, na santidade do Filho, na obra perfeita de Jesus Cristo. É ali que está fundamentada a salvação. E se você foi alcançado por esta salvação em Cristo Jesus, você então pode dizer como o salmista: jamais será abalado. É isso que a Escritura nos ensina. Eu quero fazer algumas aplicações finais diante disso tudo que nós vimos até agora. E primeiramente eu queria
falar para você que está me ouvindo nesse momento, mas que ainda está no grupo daqueles que não alcançaram o padrão de Deus. Se esse é o teu caso, as Escrituras dizem para você correr para Jesus, como o hino que nós cantamos aqui. Apressado fugi, e em Jesus me escondi. Se você está nesta condição, sem Cristo, a ira de Deus permanece sobre você. E se você não se entregar ao Senhor Jesus, a ira de Deus virá sobre você e uma condenação eterna. Mas se Deus nesse momento está te chamando para a salvação, está te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, então corra para a cruz de Cristo. Não perca nem mais um segundo. Se volte para Jesus com as mãos estendidas e diga a Ele: ó Senhor, me justifica porque eu não sou capaz. Eu não sou bom o suficiente, mas eu sei que Jesus é. Se o Senhor está te chamando para a salvação nesse momento, eu diria a você: entregue-se a Ele. E depois nos procure para que você aprenda e confirme a sua salvação e seja batizado aqui, professando a sua fé publicamente. Mas eu também queria dizer a você que é crente no Senhor Jesus e que está ouvindo essa mensagem e talvez se pergunte: mas e eu? E eu que já estou em Cristo Jesus? O que eu devo fazer com esta palavra? Eu diria para você: olhe para a cruz de Cristo. Porque o padrão de exigência, embora não seja para nós requisito de salvação, é requisito para vivermos a vida diante de Deus. Em outras palavras, embora nós não sejamos salvos porque obedecemos e cumprimos e alcancemos o padrão de Deus, a santidade é resultado do que Deus fez por nós e espera de nós. Só que, queridos, nós também não somos capazes de ser santos dessa forma. E nós precisamos nos voltar para Jesus, porque a santidade é resultado da obra consumada do Cristo morto e ressurreto. Sem o Evangelho, você não vai ser santo. Portanto, quando você se deparar com um pecado, quando você se deparar com uma fraqueza, você tem 3 caminhos. O caminho do moralismo, em que você, por sua força, por seu braço, você diz: eu vou me reconciliar com Deus. Eu vou abandonar esse vício. Eu vou primeiro fazer algo para depois ser aceito por Deus. Isso acontece, às vezes nós nem percebemos, mas nós fazemos isso. Você peca contra o Senhor e você então diz: agora eu preciso então ir em todos os cultos. E eu vou orar de joelho agora, para que Deus me aceite. E olha, eu vou dobrar a minha oferta esse mês. E você começa a fazer coisas para que Deus te aceite. Isso é moralismo. Moralismo é tão fácil, queridos. Você que é pai, você que é professor de escola bíblica, você que discipula alguém, quão fácil é nós sermos moralistas. Sabe o que é o moralismo? É quando você diz para uma criança assim: olha, seja como Daniel, seja como Davi, seja como Jesus, simplesmente. Mas você não diz para ele como ser como Daniel, como ser como Davi, como ser como Jesus. Quando você estiver discipulando alguém,
você precisa dizer para ele: olha o padrão como é alto. Olha como você e eu não alcançamos esse padrão. Olha o que Jesus fez para nos perdoar do nosso pecado e nos guiar para cumprirmos esse padrão. Porque senão nós vamos ser moralistas. Mas há uma segunda forma de reagir. É ser antinomista. A palavra nomos no grego significa lei. Antinomos significa contra a lei. São crentes que pensam que por ser salvos podem viver da forma como acham, sem prestar contas a ninguém, sem viverem em santidade, e vivem as suas vidas como pessoas que não conhecem a Deus. Esse é o antinomista. Pode ser a tua resposta. E enganosamente você pode estar pensando: mas se eu já sou salvo e perdoado, então nada pode me abalar. Mas as Escrituras nos avisam e alertam, dizendo: sede santos, porque o Senhor é santo. O antinomismo não é o caminho para nós. O Senhor deixou a sua lei, o seu padrão, não para ser requisito de salvação, mas para nos guiar uma forma de vida que agrada ao Senhor. Capacitados pelo Espírito Santo, nós rejeitamos o moralismo, nós rejeitamos o antinomismo e pela fé nós nos santificamos em Deus. Pela fé abandonamos pecados. Pela fé encontramos graça e perdão. Pela fé. Eu não sou capaz de amar aquela pessoa, mas, Senhor, pela fé, eu quero. Eu não sou capaz de controlar os meus desejos, mas pela fé, pela obra consumada de Cristo, eu digo não para o pecado. Eu não sou capaz, Senhor, de controlar a minha língua, mas pela fé, na obra consumada de Jesus, eu vou fazer. Isto é santidade pelo Evangelho. Portanto, queridos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Só existe dois grupos: aqueles que não atingem o padrão e aqueles que não atingem o padrão, mas estão unidos a Jesus Cristo que atingiu o padrão. Em que grupo você está? Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra, ó Deus. Obrigado por Jesus Cristo. Ele fez aquilo que nós não podíamos. Ele foi perfeito quando nós falhamos. Ele foi obediente quando nós fomos rebeldes. Obrigado por Jesus, o nosso Salvador. Ó Deus, se hoje nós podemos nos achegar a Ti, é por causa da Tua obra maravilhosa em Cristo. Obrigado, Senhor. Isso traz esperança para nós, de que um dia estaremos para sempre em Tua presença. E temos segurança em Ti, por causa de Jesus. Nos ajude e nos abençoe, ó Deus, para que olhemos sempre para Jesus. Encontremos nele segurança, graça e misericórdia. É no nome dele que nós oramos. Amém. 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 Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Queremos encerrar cantando Que Segurança Sou de Jesus. Então convido o coral a vir aqui e os irmãos que puderem a colocarem-se em pé para cantarmos juntos ao Senhor.
Louvado seja o nosso Deus. Vou chamar o pastor Valdenberg aqui à frente para que ele faça a oração final. Também impetre a bênção apostólica nessa noite, encerrando assim o nosso culto público. Senhor querido, nos aproximamos do Senhor por meio de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Queremos clamar a Tua misericórdia sobre nós. Que o Senhor nos cubra com esta misericórdia e nos guarde do que é mal. Tua palavra se alojou ao nosso coração e trouxe temor. Por isso nós te bendizemos. Agora, ó Deus, quando nós iremos para a seara que o Senhor tem para nós, que esta mensagem possa ser refletida em nós, para que o povo conheça o Senhor por nossas obras e por nossa fé. Pedimos Tua bondade e a Tua misericórdia. Clamamos mesmo ao Senhor que cubra a Tua igreja e que ela, assim coberta, possa testemunhar do poder renovador e restaurador do Senhor Jesus. Obrigado pelo que o Senhor fez na cruz por nós. Muito obrigado pelo Teu Espírito que habita em nós. Este Espírito nos conduz em santidade e nós Te louvamos por isso. Abençoe o Teu povo, ó Deus, em suas atividades, guardando-os do que é mal, concedendo a eles a alegria de servirem ao Senhor durante toda esta semana. Pedimos esta graça em nome de Jesus. Amém. 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 Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a consolação, a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui reunido, e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém.